Olá, que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós estamos dando prosseguimento a esta semana, a qual estamos falando sobre Neemias, homem de Deus que tem muito a nos ensinar. Através de Neemias, os muros foram reedificados, o templo foi também restaurado. E eu creio que Deus, Ele vai reedificar a nossa vida, Ele vai transformar a nossa vida, porque Deus, Ele é um Deus todo-poderoso que pode fazer aquilo que nós não fazemos. Então, antes de nós continuarmos aqui na nossa mensagem, eu quero aqui pedir a você, vá compartilhando esse link com um amigo, colega, envie para os contatos do WhatsApp, poste aí também no story do seu Instagram, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que você acompanhe sempre estes momentos que nós temos aqui de devocional, esse momento que nós temos com Deus. E eu creio que o Senhor, Ele abençoará a nossa vida. Ontem nós falamos sobre a oração de Neemias, quando ele recebeu o relato de Hanani, a qual ele ficou muito triste, ele se lamentou, ele chorou por alguns dias, e ele esteve jejuando e orando ao Deus do céu, aonde ele pediu perdão a Deus pelos erros de todo o povo de Israel, e ele se incluiu também neste erro, ele pediu perdão, ele se incluiu como se ele tivesse também errado e pecado. E Neemias, ele teve uma vida até então confortável e tranquila no palácio do rei Artaxerxes. Então, aquele relato de que o povo estava sofrendo na miséria, muros destruídos, portas queimadas e todos sofrendo com a situação que estava em Jerusalém, aquilo comoveu Neemias, aquilo o sensibilizou e o colocou a orar, a clamar e a pedir a Deus a vitória. E a Bíblia relata o capítulo 1, ele falando que ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei era uma pessoa próxima ao rei, uma pessoa que tinha ali um certo acesso ao rei, uma pessoa de, digamos, privilégios e privilegiados. Ele tinha os seus privilégios e ele tinha o privilégio de estar na intimidade do rei. Ele sabia, olha só como Deus ele é misericordioso. Neemias, ele sabia como um palácio era comandado, dirigido, ele sabia como o império persa era governado, porque ele, na posição de copeiro, ele estava pela manhã, tarde e noite com o rei. Todas as decisões da monarquia, Neemias participava, não diretamente, mas no sentido de ser uma testemunha ocular ali daqueles relatos, correto? Então, Deus colocou Neemias numa posição privilegiada para que ele pudesse influenciar o rei a permitir a ele estar lá em Jerusalém restaurando os muros. Mas antes ele não conseguiu isso com a capacidade própria, ele conseguiu isso com a ajuda de Deus, e ele deixa isso bem claro. Então vamos continuar aqui na nossa leitura, no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler aqui, diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer. Iludei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ou seja, quando nós lemos lá no início do capítulo 1, fala que era no mês de Quisleu, correto? E aqui já fala que era no mês de Nissan. 4 meses após aquela oração, 4 meses após o jejum, 4 meses após aquela dedicação a Deus, que a resposta veio, que a oportunidade junto do rei apareceu. Isso significa que nem tudo é do nosso jeito ou no nosso tempo. Tudo é do jeito de Deus e é no tempo de Deus. Nós não podemos deixar que a ansiedade, nós não podemos deixar que a angústia nos atrapalhe no processo de esperar. O esperar é natural, só que você sabe que nós naturalmente não gostamos de esperar. Mas lembre-se que tudo é no momento e na hora do Senhor. E no momento e na hora do Senhor ele vai agir. Mas para que esse momento, essa hora do Senhor venha alcançar a sua vida, você precisa orar,
perseverar e confiar. E aí diz o seguinte, que Neemias nunca esteve antes triste diante do rei. E aí ele ofereceu o vinho ao rei e diz o seguinte: o rei me disse, por que está triste o teu semblante, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Ele respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde está o sepulcro de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Você veja que Neemias ele era um homem de oração. Ele era um homem de comunhão com Deus. O rei perguntou a ele o que estava acontecendo. Por que está triste o teu semblante, sendo que você não está doente? Só pode ser tristeza de coração. E Neemias, na posição que ele tinha, que era um cargo de confiança e necessitava o rei confiar nele, por causa que o copeiro experimentava todas as refeições do rei, para que caso a refeição tivesse ruim ou principalmente envenenada, o copeiro identificaria, né? E era a primeira vítima ali, digamos assim. Então, ninguém poderia, principalmente Neemias na posição de copeiro, ninguém poderia demonstrar tristeza ou um semblante meio desconfiado, porque o rei poderia interpretar aquela ação, aquela atitude ou aquela reação de uma maneira equivocada e mandar prender, mandar matar. Enfim, o rei ele tinha o poder, o decreto de vida e de morte, humanamente falando, até então. Então quer dizer, Neemias ele correria um certo risco, dependendo da resposta que ele desse. Então ele não podia, você veja que no relato acima ele diz que ele nunca antes esteve triste diante do rei. E mesmo se a pessoa estivesse triste, ela não podia ou não poderia demonstrar aquela tristeza. Não poderia demonstrar uma tristeza. E Neemias se encontrava triste diante do rei e era uma tristeza que ele não conseguiu disfarçar. Ele não conseguiu demonstrar outra coisa para o rei, a não ser a tristeza que estava no seu semblante. Às vezes você que está me acompanhando, tem situações que estão te deixando triste, estão te deixando apavorado, angustiado, e você já não sabe mais o que fazer. E Neemias começou o relato: como eu não estaria triste, sendo que a cidade do sepulcro dos meus pais, ela está assolada, seus muros estão derrubados, suas portas estão queimadas, ou seja, não tem segurança na cidade, não tem sistema judicial na cidade, não tem ordem na cidade. Como que não estaria triste? Este foi o relato que Neemias deu para o rei. E Neemias, ele já era aculturado, podemos dizer assim, ao Império Persa. Ele conhecia a cultura persa, ele sabia que os persas, naquela época, naquela cultura da época, eram muito sensíveis a esta questão de morte, podemos dizer assim, ou de sepulcro, podemos dizer desta maneira. Então, falando desse jeito para o rei, isso fez com que o rei se sensibilizasse. Mas você veja que foi Deus quem estava conduzindo Neemias, porque o rei imediatamente perguntou para ele: o que você quer que eu faça? E aí ele diz o seguinte: o rei me disse, por que está triste o teu semblante, o teu rosto, se não está doente, tem de ser tristeza de coração. Então ele fala assim: temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre, ou como não estaria triste, sendo que a cidade do sepulcro dos meus pais estão assoladas e suas portas consumidas pelo fogo. Correto? No versículo 4 diz assim: então disse-me o rei: que me pedes agora? O rei falou para ele: o que você quer agora? O que eu posso fazer por você? Como Neemias falou a situação para o rei ficou sensibilizado, tocado pelo relato de Neemias. E lembre-se que 20 anos antes, esse mesmo rei Artaxerxes havia autorizado Esdras e a segunda leva de judeus a voltarem para Jerusalém e começar a reconstrução. Só que houve oposição, esta reconstrução foi paralisada, esta reconstrução foi parada por decreto desse mesmo rei Artaxerxes. Então você nota que a situação não era simples, o rei não estava ali descobrindo aquela história, aquele relato naquele momento.
Não, o rei já sabia que a cidade estava paralisada, o rei conhecia o relato, a situação. Então, ele disse: o que me pedes agora? E Neemias, ele temeu sobremaneira, só que olha a atitude dele. Fala o seguinte: então orei ao Deus do céu. Ou seja, Neemias, ele orou a Deus, ele falou com Deus. Como eu disse desde o início, Neemias, ele era um homem de oração. No momento que o rei perguntou para ele: o que você pede agora? O que eu posso fazer agora por você? A atitude dele foi orar, foi falar com Deus. Só que Neemias não falou: rei, me dá licença que eu vou ali orar. Neemias não falou: rei, me dá uns minutos que eu vou dobrar os joelhos aqui e vou pedir uma direção para Deus. Não, Neemias já tinha orado para isso 4 meses atrás. Quando a Bíblia fala que ele orou e ele estava na presença do rei, ele orou em pensamento, sentimento. Então quer dizer, ele orou ali, ele estava em espírito de oração. É assim que nós temos que viver a nossa vida, principalmente quando nós nos deparamos com situações um tanto complicadas, como era o caso de Neemias. Temos que estar sempre em constante oração, em espírito de oração. A Bíblia diz orar em todo o tempo. E ele orou ao Deus do céu, pedindo provavelmente, creio eu, sabedoria, direção, para que ele falasse as palavras certas naquele momento, né? Então, diz o seguinte: e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique, para que eu reconstrua, para que eu reerga aqueles muros. O que Deus ele quer falar para nós? Deus ele quer reerguer os muros. Muros é proteção. O Senhor ele quer trazer proteção. O Senhor ele quer fazer justiça. O Senhor ele quer fazer a diferença na sua vida. Mas para que isso aconteça, precisamos dar o primeiro passo. E qual é? É orar. Neemias ele ficou se sensibilizado com toda a situação que estava acontecendo em Jerusalém. E ele orou a Deus desde o início. Ele estava empenhado naquilo. Então nós precisamos orar. Você já deve ter ouvido esse chavão há muito tempo e várias vezes. A chave da vitória é a oração. Isso não muda. Quando nós oramos, clamamos, Deus ele ouve. Deus ele entrega a vitória. Então aí ele começou a pedir para o rei que ir até Jerusalém, ajudar e reedificar. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marque certo prazo. Olha como Neemias ele foi sábio. Ele estava no controle da situação, mas ele estava permitindo que o rei se sentisse no controle da situação, porque ele pediu: me permita ir para reedificar e voltar. E o rei falou: quanto tempo você vai ficar longe? Neemias, muito sábio, para que o rei não interpretasse mal a situação, Neemias falou: que o Senhor marque certo prazo. Eu vou nesse prazo e volto dentro desse prazo. Então, nós precisamos, em nossas orações, pedir a Deus isto: sabedoria, conhecimento. Neemias foi um político, além do seu tempo, podemos dizer assim, visionário, porque o que ele fez, poucos fizeram e poucos fazem nos dias de hoje. E aí diz o seguinte, vamos lá. Então o rei, estando a rainha, esse versículo eu já li, me perdoe. Versículo 7 diz assim: e ainda disse ao rei: se ao rei me parece bem, dai-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta a Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, e para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus estava comigo. Você viu a sabedoria de Neemias? Primeiro ele disse: me permita ir para que eu reedifique a cidade, para que eu reedifique os muros, para que eu ali reerga a moral do povo e também a estrutura da cidade. O rei permitiu.
E aí, num segundo pedido, Neemias falou: me permita, me conceda a carta para que eu possa cruzar as províncias sem nenhum bloqueio, sem nenhum problema, e também para que eu consiga madeira. Aí olha a sabedoria dele, para eu edificar ou reedificar o templo e os muros da cidade. Então, quer dizer, Neemias estava com esse propósito no coração dele: reedificar o templo para adorar ao Senhor e o muro. Só que no primeiro relato ele emitiu essa palavra do rei. A partir do momento que ele recebeu a autorização, aí ele colocou em pauta aquilo que ele queria: reedificar o templo. E o rei deu tudo o que ele pediu. Por quê? Porque o rei era bom? Porque o rei era favorável a Neemias? Não. Porque a boa mão de Deus estava com ele. Quando nós oramos, colocamos a nossa vida diante de Deus, quando nós nos empenhamos em adorar, clamar, buscar, a boa mão de Deus passa a ser conosco. A boa mão de Deus, ela nos acompanha. A boa mão de Deus, ela nos guia. A boa mão de Deus, ela nos orienta. Então, a boa mão de Deus estava com Neemias para abençoá-lo. Tudo isso ele conquistou através da oração. Então, tenha a oração como algo diário da sua vida, algo cotidiano, todos os dias. Nós precisamos orar, pedir misericórdia, falar com Deus, para que Ele venha reedificar a nossa vida, para que Ele venha reestruturar a nossa vida, para que Ele venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Esse é o Deus que pode abençoar, que pode transformar, que pode fazer a obra. E o rei ainda fez mais. E aí diz assim, então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Neemias não foi sozinho, de peito aberto, nem fisicamente, muito menos espiritualmente. Ele se preparou espiritualmente para aquilo e Deus preparou toda uma estrutura para que ele pudesse ir nesta missão, porque a boa mão de Deus era com ele. Neemias, ele enfrentou adversidades, dificuldades. Nós vamos ler amanhã a partir do versículo 10, quando cita as adversidades. Deixa eu ler já o versículo 10 e aí nós iniciaremos do versículo 11, né, a partir de amanhã. O versículo 10 diz assim, disto ficaram sabendo Sambalate, o Eromita, Tobias, o servo Amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ou seja, Neemias enfrentou oposição. Sambalate e Tobias, eles eram opositores. Isso muito lhe desagradou. Eles não queriam que o povo de Deus, os filhos de Deus, tivesse o bem. Assim é o inimigo, ele não quer que você tenha o bem. Por isso que você tem que estar empenhado em orar, em clamar, em falar com Deus, pois Deus pode te abençoar. Creia no Senhor e o mais Ele irá realizar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em nome do Cristo Jesus e aí amanhã nós continuaremos nesta série de mensagens falando sobre Neemias, que tem muito para nos ensinar. Envie o seu nome, o nome dos seus familiares, quero orar com você pela sua casa, pela sua família, no nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, tenha misericórdia de nós, cuida dessa pessoa, meu Deus, esta pessoa que se sente fraca na oração, fortaleça ela, ajuda, abençoa, traga paz, traga bênção. Meu Deus, que o Senhor venha trazer forças para nós, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alcance, fortaleça, renova a nossa vida, abençoando, fortalecendo, honrando, trazendo toda a sorte de bênção, em um nome do Senhor Jesus. Pois assim, eu entrego a vida de todos nas tuas mãos, meu Deus, e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, sua vida está abençoada. Você é uma bênção. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de compartilhar com os amigos, tá ok? Deus abençoe. Fiquem na paz.